Então meu nome é Aline Macuin, tenho a formação tanto em computação quanto em direito, e eu consigo fazer uma transição para essas 2 áreas, então vou tentar trazer um pouco tanto dos aspectos jurídicos quanto dos aspectos computacionais, e como efetivamente a gente consegue analisar a ética dentro da inteligência artificial, e ainda recortando, fazendo um recorte principalmente dentro do poder público. Justamente porque o poder público, tem diversas bases de dados, que têm dados de milhões de cidadãos, então é muito importante essa discussão também de como essas soluções são desenvolvidas no poder público e como o cidadão, né, pode fazer o controle social, tanto para conseguir visualizar aspectos éticos, poder questionar o resultado desses sistemas, ou apenas realmente compreender como essas decisões são tomadas através da inteligência artificial. Só que daí, para a gente chegar na discussão dos aspectos éticos, primeiro temos que compreender exatamente como o sistema funciona. E aqui eu trago trouxe um trecho do PL do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Ainda no Brasil não está em vigência, mas é interessante pelo menos a gente analisar o que está mais próximo, né, dessa, que talvez entre em vigência, talvez faça alguns ajustes ou não, mas acredito que o núcleo do projeto de lei talvez seja mantido. E também fazendo uma comparação com o que órgãos internacionais como o I3E, a ACM, a própria União Europeia, já discutiram sobre a regulamentação da IA, a gente vê que, na questão dos princípios, as preocupações, no geral, são as mesmas. Então, quais são as preocupações no geral? Aspectos éticos, aí entra as áreas correlatas, né, como bem-estar, desenvolvimento sustentável, crescimento inclusivo, a liberdade de decisão e de escolha, não discriminação, justiça, entre inúmeros outros. Então a ética acaba permeando esses diversos princípios. Só que, ao meu ver, até esse foi o tema da minha tese de doutorado que eu defendi lá em março desse ano, é que não conseguimos analisar e validar se esses princípios estão sendo aplicados sem uma devida transparência. E o que eu entendo por transparência? Então, temos transparência desde a finalidade do sistema, então, para que está sendo usado, quem construiu esse sistema, se foi uma contratação externa de uma empresa privada, quais dados estão sendo efetivamente utilizados para treinar esse modelo, quais dados estão sendo utilizados para a tomada de decisão. O modelo foi treinado, existem alguns pontos cegos do modelo, então o modelo foi treinado com um conjunto de dados, mas agora que ele está em produção, ele está tendo acesso a dados, porque ele não teve um treinamento adequado, então pode ocorrer um erro maior com esses dados novos. Também tem a questão da transparência da própria compreensão do modelo. Então, apesar de a gente saber qual algoritmo foi escolhido, quais dados foram escolhidos, o modo como a inteligência artificial faz esse treinamento resulta no modelo matemático. E muitas vezes, né, até os modelos que têm mais precisão são humanamente incompreensíveis. Então, acaba sendo uma fórmula matemática muito complexa, ou no caso das redes neurais, não é nem o programador é capaz de explicar exatamente como aquela tomada de decisão percorre até chegar ao determinado resultado. Ele acaba, no máximo, sabendo explicar as variáveis de entrada e a variável de saída, mas não sabe explicar o caminho percorrido internamente. Então aqui eu trago, né, pelo menos justificando a escolha do tema, por que a transparência é importante para daí a gente discutir a ética. Justamente porque sem a existência da transparência, não podemos verificar se existem variáveis como raça, variáveis como gênero, e verificar se realmente pessoas estão sendo prejudicadas em virtude do uso, talvez indiscriminado, desses tipos de variáveis. Só que para a gente falar de ética, de falar de transparência dentro do poder público, devemos ter um amparo jurídico, né? Então, será que o poder público ele daria transparência total ao funcionamento dos sistemas, ou tem que ter um vínculo legislativo que exija essa transparência ou até que subsidie essa transparência? Porque também, mais uma vez, o poder público tem um resguardo legislativo que ele não deve abrir, até seja por questão de
questões do Estado, né, que ele tem esse resguardo legislativo para não divulgar, mas também deve ter esse resguardo legislativo do dever de divulgação. Aqui a gente pode mencionar o princípio da publicidade, o princípio da motivação, que é o poder público justificar os seus atos, e também direitos fundamentais. E quais os pontos que eu quero destacar aqui? Mas no sentido também de forçar o poder público a abrir essa transparência. Também, mais uma vez, dentro do que cabe à transparência. A publicidade é o poder público da ciência aos cidadãos de quando está sendo utilizado uma inteligência artificial, qual é a finalidade do sistema, em quais os dados são utilizados. No caso da princípio da motivação, se os atos administrativos do poder público que antes eram executados por um servidor público, e esse servidor público obrigatoriamente seguia uma legislação que define qual o código de conduta para cada caso, quando é trocado essa tarefa do servidor público por uma inteligência artificial, tem como verificar se realmente esse sistema de inteligência artificial está adequado ao que a própria legislação prevê? Como que aquela decisão chegou naquela determinada decisão? O cidadão que foi afetado por essa decisão automatizada, ele consegue recorrer da decisão do mesmo modo que ele conseguiria recorrer se tivesse sido tomado por um servidor público? Então, mais uma vez, entraria aí o quanto é importante a transparência justamente para o cidadão que é afetado tanto direta quanto indiretamente, ele possa tanto compreender a decisão que ele recebeu e recorrer, se for o caso, tanto por vias administrativas quanto por vias judiciais. E puxando um pouco sobre direitos fundamentais, eu assisti às palestras anteriores e eu vejo que o poder público, até para dar o exemplo e também por respeitar os direitos dos cidadãos, ele tem que garantir que os seus sistemas não afetem direitos fundamentais. Então, só que para a gente verificar isso, também tem que ter transparência. Então, às vezes, até o servidor público ou o órgão que criou o sistema, ele consegue verificar internamente que ele está protegendo direitos fundamentais, mas isso o cidadão também tem que ter essa certeza. Então, aí entra tanto a transparência a nível do desenvolvedor, que é o órgão compreender como essa decisão foi feita, mas também entraria a transparência quanto ao nível do cidadão, justamente para verificar se, dentro dos direitos, né, principalmente se os direitos fundamentais estão sendo resguardados. E acabei falando já um pouco de transparência, aqui eu trago algumas, né, não são nem todas, ou alguns tipos de algoritmos que os modelos matemáticos de sistemas de inteligência artificial são criados. Então vocês podem ver que é uma árvore que tem inúmeras ramificações. Cada tipo de algoritmo é aplicado para um contexto específico, então tudo vai depender dos dados de entrada, qual é o dado de saída, que tipo de dados que estão sendo analisados, então se é um dado de texto, se é uma imagem, se você precisa de uma classificação ou de uma predição. Então tudo isso todas essas características do sistema que você vai construir precisam estar definidas para daí escolher o algoritmo que vai ser aplicado. E já também puxando um pouco sobre a transparência, aqui também só a própria escolha do algoritmo que vai ser feito já é um ponto importante na questão da transparência do poder público, para mais uma vez a gente conseguir analisar aspectos éticos. Então, tendo essa transparência da escolha do algoritmo, a gente já tem uma ideia se esse algoritmo ele é interpretável ou se esse algoritmo não é interpretável por si só. E aí, não sendo interpretável por si só, ensejaria uma ação de explicabilidade. Então, são dois conceitos que eu também vou trazer para vocês, eu acho muito importante. Falar de transparência em IA, a gente precisa puxar esses dois conceitos, que é a interpretabilidade e a explicabilidade. E o que seria essas duas diferenças? Bom, então antes de explicar eles, né, eu posso já trazer para vocês mais uma informação. Um algoritmo interpretável, eu posso dizer que é um algoritmo mais transparente. E um algoritmo não interpretável por si só, e que enseja ações de explicabilidade,
São também algoritmos conhecidos com abordagens opacas, e o termo em inglês seria algoritmos black box. Então, aqui um exemplo, né, do que seria um algoritmo interpretável. Então, vamos dizer que eu preciso criar uma IA bem simples, né, que ela vai aprender com as variáveis salário e educação, e ela vai fornecer uma decisão se determinado empréstimo vai ser feito ou não de acordo com as variáveis salário e educação. Então, quando se usa um algoritmo de árvore de decisão, que é um dos algoritmos mais simples de aprendizado de máquina, ele forma uma árvore de decisão, que é também um modelo matemático, só que mesmo uma pessoa que não é da área de computação, ela consegue compreender qual caminho percorre para chegar numa determinada decisão. Então, a partir de um treinamento feito, obtém-se uma determinada árvore, e com base nas variáveis de entrada, essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa sem formação técnica, ela consegue estimar a saída. Então, isso é um algoritmo interpretável. E o que é um algoritmo não interpretável? Então, aqui eu trago um exemplo de uma rede neural. O desenho por si só já nos mostra o quanto é complexo a formação de uma rede neural. Isso seria um exemplo de um algoritmo um modelo matemático não interpretável. Justamente porque a partir dos dados de entrada, geralmente redes neurais são usadas para imagens, mas também tem outros contextos que são usados. O próprio ChatGPT também acaba usando redes neurais. E no caso ainda das redes neurais profundas, a complexidade é muito maior. Então, esse algoritmo por si só não é interpretável, justamente porque a gente, quando vai testar a saída desse algoritmo, a gente não consegue exatamente saber qual o caminho que percorreu para chegar a determinada decisão. E qual que é o problema de utilizar um algoritmo transparente em um algoritmo black box? Bom, justamente acho que até foi um tema das palestras anteriores, quando envolvem variáveis principalmente como gênero e raça. Temos ainda outras problemáticas envolvidas, mas eu trago é uma das problemáticas que acontece com esses algoritmos caixa preta, justamente porque se está sendo dado um peso indevido para essas variáveis que são muito críticas, e o programador não sabe explicar exatamente que peso é dado, ou se essa variável está tendo um fator de decisão muito grande na saída, talvez seja o caso até de não utilizar esse tipo de algoritmo nesse treinamento. Então, tudo vai depender do contexto. Aí entra um grande dilema: até que ponto o poder público pode dar a prioridade para a precisão dos modelos, e até que ponto ele deve dar prioridade para a transparência dos modelos. E aqui eu trago mais uma informação para vocês. Geralmente os algoritmos mais opacos, eles têm a maior precisão. É o caso das redes neurais profundas, acabam sendo utilizadas em inúmeros contextos diferentes, mas além do poder público, tanto pelo dever de transparência quanto pelo dever de fiscalizar a proteção dos direitos fundamentais, deve ser feita essa ponderação até em que casos ele poderia priorizar a precisão, em que casos a transparência. Aqui acabei trazendo uma foto de uma mulher, né? Já também destaco que essa foto não existe, é uma pessoa que não existe, obti de um site que gera pessoas aleatórias, pessoas fictícias, né? Mas é um exemplo dos inúmeros impactos mundiais e negativos da inteligência artificial que afetam mulheres, acaba sendo um desses exemplos. Também falando um pouco do que eu comentei agora há pouco, né, sobre a questão da precisão e da transparência. Então, algoritmos mais precisos acabam sendo menos transparentes, e é o estudo que a academia, né, principalmente o pessoal da área da computação, está investindo hoje em dia. Então, tentar equilibrar a precisão para ter mais transparência. E como eu consigo tornar um algoritmo não interpretável e mais transparente? Aí entra o conceito que eu comentei com vocês agora há pouco da explicabilidade. Então, explicabilidade consiste em utilizar técnicas tanto para traduzir aquele comportamento do algoritmo em uma linguagem que uma pessoa não técnica consiga compreender. Só que é importante destacar que nunca vai se chegar ao comportamento exato do algoritmo, sim vamos ter aproximações desse comportamento.
Então, mais uma vez, talvez entre na discussão o quanto é aceitável, do poder público sobre esse nível de transparência. Será que em alguns contextos o poder público só precisa dar um pouco de transparência, uma visão geral sobre o comportamento do sistema? Será que em outros contextos, principalmente que afetam direitos fundamentais, essa transparência deveria ser muito maior ou até talvez seja o caso de não usar algoritmos opacos? Então é toda uma ponderação que deve ser feita caso a caso, e que sempre visando o cidadão e proteger esses direitos como o núcleo da importância dessa transparência. Então, acabei trazendo um pouco do assunto, né? Por que se preocupar em transparência, em especial no poder público? Mais uma vez puxando para a parte ética, então vocês podem ver que a gente não consegue falar sobre o uso ético, então principalmente envolvendo essas variáveis críticas, sem falar de transparência. E aí, como eu mencionei, os sistemas de IA do poder público têm esse poder, né, de tanto conceder acesso a benefícios sociais e financeiros, como também restringir. E justamente quando um cidadão deixa de receber um direito que ele teria do governo, talvez ele também tenha direito de conhecer por que foi indeferido, será que realmente poderia ter sido indeferido? E somente a gente tendo conhecimento desse funcionamento numa linguagem acessível, então também não adianta entregar para um cidadão um modelo matemático que ele que o 90% da população não consiga traduzir as variáveis de entrada na saída. Precisa ser, sim, numa linguagem acessível para que ele possa compreender e também questionar se for o caso, né? Principalmente se violar algum entendimento legislativo ou até o judicial que os juízes vêm decidindo. Aqui eu também trago quatro motivos também para o poder público aderir à transparência, que podem ser usados em conjunto ou isoladamente, que é a explicação para justificar, então justificar muitas vezes até a própria existência do sistema. Então, por que o poder público vai adotar uma IA e não usa um servidor público para tomar aquela decisão? Justamente por isso, às vezes o poder público precisa da celeridade para a tomada de uma decisão, ou não tem servidores públicos suficientes para aquela tomada de decisão, ou em até alguns casos a própria inteligência artificial, por conseguir processar muitas informações, ela é capaz, até muitas vezes, dar uma decisão melhor do que um ser humano poderia dar. Então, eu acho muito interessante que tem essa justificativa tanto da finalidade do sistema quanto essa justificativa para o uso da IA, justamente porque sempre vão ter alguns riscos, em alguns contextos, riscos maiores, menores, mas tendo essa justificativa e essa balança que os benefícios estão muito maiores que os riscos, talvez por si só já seja uma boa justificativa para a própria existência do sistema. Também tem a transparência para controlar, então o poder público também pode usar essa transparência para garantir que esse sistema está tendo o funcionamento adequado, ou até para fazer o próprio controle interno, né, então uma própria fiscalização interna do que ocorre no próprio poder público. Também tem a explicação para melhorar, então aqui entra mais a parte técnica dos desenvolvedores. O desenvolvedor conhecendo a fundo aquele algoritmo que era mais opaco, será que ele consegue melhorar algum aspecto do sistema, fazer um treinamento com dados diversos? Quando tem essa transparência, ele consegue já identificar algum erro que não tinha sido identificado durante a construção do sistema. Então, a transparência, sem falar dos cidadãos, somente para os desenvolvedores, também é muito útil e pode, inclusive, ser como um conjunto de testes que podem ser feitos até para garantir que determinados aspectos foram verificados, foram validados e o sistema tem o comportamento esperado para esses casos. Então, também acho muito interessante a explicabilidade visando a própria construção do software, então visando esses aspectos técnicos. E também tem a explicação para descobrir. Então, aqui acho que entra muito nos algoritmos preditivos e nos algoritmos classificatórios, entender como a determinada decisão foi feita pelo sistema de IA pode nos auxiliar a compreender alguns cenários que um ser humano não conseguiria analisar. Então, aqui eu vou trazer um exemplo mais da área médica, mas também acho que devem existir outros exemplos voltados ao poder público.
mas às vezes um médico que analise 10 raio-x, ele não consegue identificar um padrão de imagem para principalmente quando por exemplo, um nódulo, um câncer for muito pequeno, justamente até pela limitação visual do olho humano. Mas ao essa imagem ser processada num software de inteligência artificial, alguns padrões podem ser identificados justamente pela profundidade e análise dos pixels da imagem que o computador consegue analisar e identificar que, olha, em algumas imagens foi identificado um padrão de, de nódulos que tudo indica que são cancerígenos. Então, esse já auxiliaria os próprios médicos a já procurarem esses tipos de pontinhos nas próprias imagens e auxiliar também no próprio laudo que eles façam dessas imagens. E aqui eu trago um pouco as normas técnicas, essas preocupações não se limitam à discussão jurídica, e também mas também entra nos aspectos técnicos. Aqui eu trago alguns órgãos internacionais de referência, como o I3E, o ISO-IEC e o ANSI, que são entidades internacionais que regulam diversas áreas principalmente da computação, também a parte de engenharia. E desde 2021, se eu não me engano, estão lançando diversas normas relativas à inteligência artificial, justamente pela preocupação e pela relevância do tema. E é um tema tão recente, e não só no Brasil, mundialmente, que tem diversas normas que ainda estão em estudo e elas não foram publicadas. Então, aqui eu só trouxe as normas que estão em vigência e também dão toda uma base para quem quer garantir ou ter uma documentação que traga o mais próximo possível de uma IA responsável, é seguir essas orientações internacionais. Então, o que tem o que eu trago de relevante dessas orientações internacionais? A questão da transparência. Então, essas normas indicam o que deve se detalhar, para quem, né? Então, o nível de transparência tem que ser proporcional ao destinatário. Então, a transparência para um desenvolvedor é uma, podemos até ter um modelo matemático para o desenvolvedor, a transparência para o cidadão é outra, a transparência para um órgão fiscalizador seria outra, então, vamos dizer, o TCU fiscalizando um órgão do poder público. Que tipo de documentação para explicar o funcionamento do sistema o órgão público deveria fornecer para o TCU? Então, essas normas dão alguns exemplos e orientações de como preparar essa documentação e até estabelecer esses próprios níveis de transparência. Também tem a questão dos vieses. Eu vejo muito que os problemas de vieses também são relacionados à ética. Também temos normas só tratando desse assunto. Também acho uma excelente recomendação. E aqui destaco um ponto muito importante. Mesmo seguindo todas essas normas, dificilmente ou seja uma empresa pública ou privada, eles vão poder dizer com certeza que aquele sistema é seguro. Sempre vão ter riscos desses sistemas, pontos cegos que não foram treinados ou não foram tratados devidamente, mas seguindo essas normas e documentando todas as tomadas de decisão do projeto, a gente consegue chegar ao mais próximo de uma IA responsável. Então, por mais que seja utópico chegar numa IA efetivamente responsável, mas esforços nunca são demais para trazer garantias e, no caso do poder público, proteção ao próprio cidadão. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Acredito até que nos próximos meses outras normas sejam lançadas. E também trago algumas considerações sobre transparência, porque eu falei muito da importância enquanto o poder público deveria trabalhar nisso, só que também tem algumas considerações que devem ser levadas em conta. Por exemplo, tornar um sistema transparente é muito custoso. É custoso tanto na parte de elaboração da documentação, quanto na parte técnica. Então, quando se usa um algoritmo não interpretável, precisa aplicar técnicas de explicabilidade, sim, é um esforço tão complexo que pode até ser proporcional à da própria criação do sistema, se não, em algumas vezes, ultrapassar o próprio custo temporal, né, o tempo para tornar esse algoritmo transparente. Então, é preciso também o poder público ponderar
qual é o dever dele de transparência, então quando ele deveria transparecer e quando ele poderia talvez transparecer só parcialmente, quando seria suficiente essa transparência parcial. Aqui eu vejo puxando também para o tema da ética, quando o cidadão, eh, quando possam ter aspectos éticos que possam prejudicar o cidadão, eu vejo que talvez seria uma justificativa para a transparência e para a explicabilidade ser mais aplicada. Mas também, em alguns casos, pode não ser também uma necessidade, tudo vai depender do contexto. Se não necessariamente aquele sistema está afetando o cidadão em algum recebimento de um benefício do governo, pode ser que a transparência, poderia ser menor ou nenhuma, tudo vai depender. Também tem a questão de sigilo, que o governo também está resguardado. Como mencionei, a transparência pode viabilizar análise de aspectos éticos, então não conseguimos, discutir aspectos éticos sem essa devida transparência. E a transparência também envolve limitações técnicas, como eu mencionei, as redes neurais profundas são muito complexas, sempre vamos ter uma aproximação do funcionamento e nunca exatamente esse funcionamento completo. E também tem a questão das limitações temporais. Então, um sistema, de IA, geralmente ele está em constante aprendizado. Então, se uma decisão foi tomada um ano atrás, alguém está pedindo uma explicabilidade, provavelmente o comportamento atual do sistema não reflete mais o comportamento dele de um ano atrás. Então, aí é mais um ponto, qual é o lapso temporal que se pode exigir a transparência por parte do poder público. Então, se algum aspecto ético está sendo questionado, a gente precisa saber que tem esse problema temporal e dificilmente a gente vai conseguir dar explicações tão para trás justamente por esse constante aprendizado. Então é algo que deve ser ponderado. Eu trago muito mais dúvidas do que efetivamente soluções, mas acho que todas essas dúvidas também devem ser consideradas num projeto, para saber também se seria o caso de adotar um algoritmo mais interpretável em determinadas situações. E acabei de também trazendo um pouco da conclusão, né, mas das conclusões que eu trago é a escolha sempre que possível de modelos mais interpretáveis, mas também em muitos casos precisamos dessa precisão, do sistema, então uma acurácia maior, um acerto maior de sistemas. Então nem sempre é trivial, não escolher, modelos, opacos. A IA explicável deve ser aplicada antes da solução entrar em produção, justamente para a gente evitar esses impactos negativos ou pelo menos reduzir ao máximo os impactos negativos, principalmente os impactos que já são conhecidos mundialmente. Também é uma difícil escolha entre a precisão do modelo e explicabilidade, como foi abordado. E já puxando também um pouco porque foi comentado nas palestras anteriores, também acho que foi explorado muito mais esse assunto. Mas a variabilidade dos dados, trazer isso na construção do modelo, resolve um dos problemas que já foram relatados nas palestras anteriores. Mas existem inúmeros outros, então, devem ser feitos inúmeros testes e inúmeros outros cuidados para a gente evitar esses impactos, negativos que já ocorrem e já são conhecimento, de todos. Mas nem sempre é uma tarefa trivial, a gente consegue reduzir a chance de ocorrer, mas garantir que não vai ocorrer ainda é um grande desafio. E aqui eu trago também talvez uma questão para reflexão, qual é o limite da autonomia do poder público para definir quando se dará transparência? E aqui eu trago 2 casos, né, o caso da Lei e o da própria LGPD. Então o que eu já verifiquei, principalmente no que foi imediatizado, principalmente na questão da Lei. Quando o poder público era requisitado para prestar algumas informações públicas, muitos órgãos, se resguardavam e diziam que ou aquela informação ia exigir muitos recursos, tanto de servidores quanto de poder de hardware, para dar aquela informação para o cidadão, que esses órgãos usavam como justificativa para não fornecer essa informação requisitada pelo cidadão. E agora também eu estou vendo uma questão da LGPD, quando o cidadão requisita esse acesso à informação, alguns órgãos públicos estão negando essa informação também com base na LGPD. E eu vejo que esse é um item que também vai acontecer mesmo com a vigência do marco regulatório de IA. Quando o cidadão requisitar a transparência de um sistema de IA,
Será que também, até que ponto o poder público vai poder negar essa transparência e até que ponto ele vai poder, fornecer? Também, mais uma vez, resguardando todo o sigilo que, em alguns casos, o poder público teria. Será que podemos deixar a cargo desse órgão decidir, sozinho o como vai ser essa decisão? Ou realmente vai ter que sair uma norma complementar que obrigue e detalhe cada contexto quando vai ser dado a determinada transparência ou não? E encerro minha palestra por aqui. Muito obrigada.